Paz do Senhor, queridos. Estou aqui para fazer mais um vídeo aí para postar no meu canal. Estamos aí terminando o ano. Até quero desejar a todos que vão assistir esse vídeo um feliz ano novo, um 2022 abençoado por Deus. Amém? Quero aqui ler o texto que se encontra em João, no capítulo 20. Eu quero ler a partir do versículo 19, que diz: Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos estavam com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os lados, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Eu me alegro muito, queridos, nesse texto, porque traz uma diferença entre o que é feito da carne e o que é feito no Espírito. Porque o Espírito nos coloca em liberdade, carne nos prende. Os discípulos estavam presos ali com medo. Mas quando Jesus entra, e aqui me chama a atenção, porque ele simplesmente aparece num ambiente fechado, ele não bateu na porta, ele não pulou a janela, ele simplesmente apareceu naquele lugar. Ele poderia ter feito de uma outra forma, batido na porta, não, mas ele apareceu ali, de repente. Por quê? Porque aquilo era uma coisa sobrenatural, sabe? Esse sobrenatural muda a história. O sobrenatural na nossa vida nos anima, nos fortalece. E quando Jesus aparece ali, ele fala uma vez: paz seja convosco. E parece que os discípulos não entenderam aquele negócio, porque foi recebido na carne. Mas ele repete aquela palavra, paz seja convosco, e assopra sobre eles o Espírito. E quando eles recebem aquilo do Espírito, aí sim eles entendem o que Jesus quer dizer. Porque há uma diferença entre as coisas que fazemos na carne e aquilo que fazemos no Espírito. Nós podemos ver isso lá no Éden. Quando Deus cria o homem e sopra sobre ele o Espírito, aquele homem é livre. Enquanto ele está no Éden, ele tem liberdade. Enquanto ele está ali, naquele lugar, há liberdade. Ele não tinha nenhum sentimento ruim, nada passava de ruim na cabeça dele, até que entra o pecado. E quando entra o pecado, a desobediência, ele passa a ser aprisionado pela carne. E sentimentos que ele não sentia, ele passou a sentir. Não se sentiu culpado por ter comido do fruto e acusou a mulher e o próprio Deus. Começou a ter medo, porque ele teve medo da presença de Deus, e passou a morrer. Porque as coisas que são da carne traz morte, mas as coisas que são do Espírito traz vida. E essa diferença nós, como cristão, temos que entender. Sabe, a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição restaurou algo na nossa vida muito forte. Nos trouxe de volta a vida que nós havíamos perdido no Éden. Se você notar que quando o homem sai da presença de Deus, mas ainda sobre o resplendor da criação, o resplendor da sua glória, ele vive muito, mas por causa da atuação do pecado, esse tempo de vida vai diminuindo, até chegar a 120 anos, até chegar a 80, 90 anos, como diz o Salmo 90, que por sua robustez, pela sua força, uns vivem 70, 80, 90 anos, mas tudo isso é enfado e cansaço. Por quê? Porque a força do pecado trouxe morte a partir do Éden. Jesus vem, e isso para mim é algo tremendo, e repete o mesmo ato de Deus lá no Éden. Ele assopra sobre os discípulos o Espírito, e a partir daquele momento a vida veio. A partir daquele momento o ser humano é colocado em liberdade. Esta liberdade tem que ser entendida. Sabe, o pecado produz morte, o Espírito produz vida.
Se eu não me engano, Romanos 11 diz que se o Espírito de Deus habita em nós, se esse Espírito está em nós, o Espírito que vivificou o corpo de Cristo lá no túmulo, trouxe ele de volta, também vivificará o meu corpo mortal. O que isso quer dizer? Quando nós andamos pelo Espírito, nós não nos cansamos. Quando nós andamos pelo Espírito, o Espírito vivifica esse corpo mortal. Nós passamos o tempo, a idade chega, mas nós não sofremos o efeito da idade, porque o Espírito que habita em mim, ele está vivificando o meu corpo mortal. Isso é tão lindo, porque quando Josué e Caleb, passado mais de 40, eles tinham 40 anos quando foram na terra prometida, e quando eles voltaram, porque era promessa de Deus que eles entrariam na terra, eles estavam com mais de 80, e uma palavra de Caleb forte, ele diz: assim como eu tinha vigor e força 40 anos atrás, é o mesmo agora, eu posso sair para a guerra e vencer com 80 anos. Amados, o Espírito vivifica, o Espírito traz vida. É por isso que em Romanos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós damos lugar ao Espírito de Deus, a Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Ninguém segura uma pessoa que anda pelo Espírito. A palavra de Deus diz que há uma luta constante entre a carne e o Espírito. Quem vence? Quem vai vencer? Aquele que eu alimentar mais. Se eu alimentar o meu espírito, eu serei vivificado. Se eu alimentar a minha carne, eu vou morrendo aos poucos. Eu vou me definhando aos poucos. Amados, dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Abra o teu coração e faça as coisas pelo Espírito. Eu não sei se você consegue me entender. Se eu não me engano, em Provérbios a Bíblia diz que em tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dela procedem as saídas da vida. Paulo diz que quando eu quero fazer o bem, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E aí vejo essa luta dentro de mim, esta guerra dentro de mim, combatendo no meu interior. Porque nós queremos viver pelo Espírito, mas a carne quer lutar contra o Espírito e não permitir. Mas quando nós vivemos pelo Espírito, nós vivemos a vida de Cristo. Mas como nós vivemos pela carne, nós vivemos a nossa vida e definhamos e morremos. Mas quando o Espírito está em nós, a Bíblia diz que ele vivifica o nosso corpo mortal. Nós não nos cansamos, passamos noites em vigílias, passamos dias em oração, clamando, buscando o Senhor, porque o Espírito está criando vida. Assim como Deus assoprou o Espírito sobre Adão, Jesus Cristo assoprou o teu Espírito sobre nós, e nós hoje temos o Espírito de Deus que cria em nós vida. E como é que nós podemos viver? Dando espaço para o Espírito de Deus operar na nossa vida. Infelizmente vivemos uma geração que tem dado muito lugar à carne, e a Bíblia diz que nós não podemos dar lugar ao diabo. Não é para dar lugar ao diabo, é para dar lugar ao Espírito de Deus. É para dar lugar. Há uma diferença notória, clara, entre aqueles que vivem pelo Espírito e aqueles que vivem pela carne. Quando andamos pelo Espírito, vivemos. Quando andamos pela carne, morremos. Porque carne não entende as coisas que são do Espírito. Porque nos parecem loucura as coisas do Espírito. Nos parecem que não é possível entender as coisas que Deus faz, a não ser pelo Espírito que habita em nós. Deus quer trazer vida, Deus quer trazer bênção, Deus quer trazer prosperidade, mas quem recebe? Recebe só aqueles que andam pelo Espírito.
Recebem só aqueles que querem viver pelo Espírito. Somos uma geração no mundo atual que damos muita vazão ao que é financeiro. Damos muito lugar porque hoje o financeiro, quem é abençoado financeiramente, acredita-se que tem Deus. Querido, uma pessoa que tem Deus anda pelo Espírito. Uma pessoa que vive com Deus não anda nas coisas da carne. Uma pessoa que anda pelo Espírito não ama o mundo, nem o que no mundo há. Uma pessoa que anda pelo Espírito, escute, não quer fazer tatuagem, não quer colocar piercing, não quer usar uma sainha curta para mostrar as pernas, não quer andar de bermuda, quer andar em santidade diante de Deus. Uma pessoa que anda pelo Espírito sabe o valor do amor. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é derramado aos nossos corações pelo Espírito de Deus que habita em nós. Uma pessoa que anda pelo Espírito sabe que provações nós passaremos, mas temos a certeza de que nós seremos vitoriosos. Por quê? Porque Deus não dá uma luta além daquilo que nós podemos suportar. Queridos, as pessoas estão andando na carne, vivendo por carne, e estão morrendo. Jesus Cristo sabia da importância, estão se aprisionando novamente. Jesus Cristo via os discípulos presos, não eram aquelas paredes que os prendiam, mas as paredes do medo, as paredes do desconhecido, de sair para fora, de sair e ver o que Deus tem para fazer através da sua e da minha vida. E quando Jesus Cristo entra, aparece ali com uma coisa sobrenatural, porque o sobrenatural muda a história das pessoas. Quando Jesus Cristo aparece ali, quando Jesus Cristo vê esta condição e assopra sobre eles o Espírito, só aí eles entendem o que Deus quer fazer. Às vezes você está trancado, com medo, assustado, e o Senhor já falou com você de que Ele vai te abençoar, mas você está com medo das situações, você está com medo daquilo que você está vivendo. Escute, muitas das vezes, eu me lembro do servo de Deus, que foi para a guerra, Gideão, e ele trouxe nas suas mãos, com seus 300 tochas e cântaros, e foi para a guerra, só 300. E quando eles foram para a guerra, e era para quebrar e gritar, os midianitas, que eram números muito maiores, se assustaram de tal maneira que fugiram. Sabe por quê? Porque o medo faz-nos ver que o inimigo, que não é mais forte que a gente, é maior do que aquilo que a gente está pensando. Sabe, Deus nunca nos prometeu nos livrar da fornalha, Deus nunca nos prometeu nos livrar da luta, mas prometeu passar conosco na luta, passar conosco na guerra. Mas qual é o problema? Quando vivemos por carne, nós não conseguimos enxergar que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está do lado de fora. Escute, quando a tua luta incomoda o que está aqui dentro, quando a tua guerra te derruba por dentro, quando a tua luta te destrói por dentro e te enche de medo, você já perdeu. Você já perdeu. Porque a intenção do diabo não é mexer com o que está fora, é mexer com o seu interior, com o homem interior aí dentro, que vive pelo Espírito, acreditando, crendo, sabendo que Deus é maior, confiando, profetizando, determinando, declarando. É acabar com esta fé, porque quando nós passamos a achar que o que está do lado de fora, que as lutas do lado de fora é maior do que o nosso Deus que está conosco, perdemos a guerra, perdemos a luta. Mas quando você não permite que nada te incomode, que nada tire a tua fé, que você viva pelo Espírito e ande pelo Espírito, você vai vencer. Aliás, você já venceu.
Você é mais do que vencedor, pelo Espírito que habita em você. Nós não vencemos por carne. A Bíblia diz que maldito é aquele que confia na força do seu braço. Sabe, fala que maldito é aquele que confia no homem, não é porque você confia num amigo, confia numa pessoa, não, que confia nas suas próprias forças. Mas quando você anda pelo Espírito e confia no Senhor, você renova as forças. Quando você anda pelo Espírito e continua confiando em Deus, ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja quase desanimado, pensando em desistir, o Senhor, escute, o Senhor vai te fortalecer e te animar de novo. Há muito tempo atrás eu ouvia um louvor que diz que se ainda eu pensar que é o fim, tiver achando que não tem mais jeito, tiver achando que acabou tudo, Jesus me ergue e segue junto a mim. E o refrão do louvor dizia que Jesus me ergue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Sabe como a gente consegue vencer? Pelo Espírito. Nada é vencido por carne, querido. Nada é vencido por coisas carnais. Nós vamos começar um ano novo. Hoje é dia 30, daqui 2 dias vira o ano. E vai ser um ano abençoado para aquele que anda no Espírito. Jesus está assoprando. Recebei o Espírito Santo. Amado, nós não estamos só. Ele veio para nos fortalecer, Ele veio para nos ajudar. O Espírito vivifica, o Espírito me anima, o Espírito clama por mim, o Espírito testifica, Abba Pai, o Espírito Santo que está em mim, ele diz que Deus não se esqueceu de mim, que Deus não vai deixar eu ser destruído, porque esta luta não vai te matar, pelo contrário, ela vai transformar o seu caráter, ela vai te fazer uma pessoa melhor, mais forte, confiante em Deus. Ela vai te dizer que se você anda pelo Espírito, você não vai morrer na luta, mas você vai viver a vitória de Deus. Se você anda pelo Espírito, se você caminha pelo Espírito, um ano novo vai começar. Se você puder entender esse vídeo, eu não quero que você ande por carne, mas pelo Espírito. Entre o ano pensando nas coisas que são do alto, não nas que são daqui da terra. Nós estamos olhando demais para as coisas da terra, mas a Bíblia diz que nós temos que pensar nas coisas que são do alto, andando no Espírito, vivendo pelo Espírito, caminhando pelo Espírito, porque os que são direcionados pelo Espírito, ninguém o compreende, ninguém o entende. Amém? Que esta palavra possa aí ficar no teu coração para você iniciar o ano. As coisas que são do Espírito são vivificadas pelo Espírito. Que nós possamos andar pelo Espírito, andando por fé, não por vista. Amém? Que você possa curtir aí este vídeo, que você possa compartilhar, dê o seu like, faça seu comentário. Quero desejar aqui um feliz ano novo aos nossos amigos, aos nossos inscritos aí no canal, e que Deus venha te abençoar poderosamente neste ano que vai iniciar. Lembre-se, Jesus quer assoprar sobre você o Espírito, para que você viva, ande, caminhe pelo Espírito Santo. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe.